Eu sou Samuel Yagla e esse é o podcast Politicamente Conservador. Vamos abordar temas sobre política, educação, família, economia, religião. Olá, vamos conversar hoje com o professor Luiz Augusto Loureira Carvalho. Seja bem-vindo, professor Luiz. Opa, boa noite. Obrigado. E nós que agradecemos a presença mais uma vez. E já esteve aqui conversando com nós sobre a monarquia no Brasil no segundo episódio do podcast Politicamente Conservador. E hoje nós temos um tema delicado, né, que causa desconforto e revolta nas pessoas que têm um pouquinho aí de humanidade ainda, né? Porque essa semana, para quem não sabe ou para quem já vem acompanhando, foi aprovado na Assembleia Nacional Francesa uma lei permitindo o aborto voluntário até os 9 meses de gestação, em qualquer fase da gestação dessa mãe, desde que a mãe tenha um sofrimento psicossocial. Esse é um requisito muito subjetivo. O que o professor nos dá um parecer sobre esse assunto tão polêmico e delicado? Então, eu acho que o início de tudo é a gente começar a dar os nomes corretos para as coisas, né? Quando a gente fala de aborto, nós estamos falando, na verdade, do assassinato de uma criança no ventre da mãe, né? Então, exatamente. E isso daí às vezes nos engana, porque a gente fica com uma repetição da palavra aborto e fica parecendo que é um negócio distante, longínquo, né? E nada mais é do que matar uma criança inocente no ventre da sua mãe, né? O aborto, ele é uma prática que vem sendo adotada por várias sociedades, vários países, vários governos durante muito tempo, né? E ele sempre costuma ter, via de regra, escondido entre os seus ditames de liberdade sexual e saúde sexual da mulher, na verdade, alguns conceitos mais cruéis e mais drásticos, né? Então é realmente um tema muito, muito delicado e eu digo até pavoroso, né? Porque discutir a morte de uma criança no ventre materno é algo bastante pavoroso mesmo. E a gente vê isso que alguns falam com uma certa tranquilidade que parece como fosse fazer algo banal do seu dia a dia, né? Tem gente que fala de aborto como se vai comprar um picolé na esquina, né? Exatamente. Então a França já é um país historicamente revolucionário, né? E o que influenciou muito o Ocidente? O que o professor acredita que essa lei aprovada no Senado pode afetar o mundo? Então, a questão ali da França, ela tem aí esse histórico já lá ali desde a Revolução Francesa, né, que trouxe aí uma série de desgraças para a nação como um todo. E, na verdade, a decisão da França em si, ela não vai, ao meu ver, gerar um resultado na gente, né? Ela já é um resultado de algo que vem sendo trabalhado já há muitos anos, né? Então, o Brasil vai sofrer esse impacto uma hora ou outra, tá? Assim como a Inglaterra já sofreu esse impacto, os Estados Unidos já sofrem com esse impacto, muitos países da União Europeia já estão passando por esse momento, né? Então, o movimento hoje da França já é o resultado, né? Então, e nós vamos acabar, inevitavelmente, sendo alvo também. Já somos, na verdade, de uma série de tentativas, né, no Brasil. Como o aborto no Brasil não passa na nossa casa legislativa, né? Por termos aí uma população majoritariamente conservadora e contrária ao aborto, há uma escalada, uma tentativa clara de conseguir tratar o aborto no Brasil através do STF, já que através da Câmara dos Deputados Federais e Senado não é uma matéria que passa, né? Exato. Então nós vamos correr sim, nós vamos acabar sofrendo esse impacto também, hora ou outra. Então, a questão do requisito do sofrimento psicossocial é subjetivo, né? Mas isso torna um requisito vulnerável para ser burlado? Esse sofrimento dessa mãe chega a... Será que ela está sofrendo tanto a ponto que um bebê perca seu valor? E seu direito à vida, né? Aí a gente acaba ficando com aquela briga de conceitos, né? É aquela história.
uma mulher fazer um aborto não parece algo muito drástico, né? Agora começa a mudar a terminologia da palavra que você vê que o negócio é bastante complicado. Então vamos falar que a mulher não vai fazer um aborto. A mulher vai assassinar uma criança no seu ventre. Isso é a realidade. Quando a gente fica repetindo aborto, a gente se afasta da realidade por conta de uma terminologia. E isso já é pensado, né? Quem domina a linguagem domina a cultura. E quem domina a cultura domina a população. Então assim, aborto, acho plausível. Tudo bem, mas o aborto é um assassinato, né, de um inocente. Exato. Indefeso e tudo mais. Então o que acontece? Quando a gente parte aí deste conceito, desse assassinato de crianças no ventre das suas mães, começam-se todas as justificativas, né? Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele tem ali uma legislação onde você não imputa uma pena, você não pune a mulher que pratica o aborto quando, em virtude de estupro, né? A gravidez foi originária de um estupro, ou quando houver risco para a vida da mãe. Né? Então você tem critérios objetivos, né, na legislação brasileira, o que para muitos também já é muito criticado. Né? O aborto em razão de um estupro, você está colocando a punição, e é uma pena de morte, para quem não é criminoso, que é a criança. Só abrindo um parênteses, nessa questão do aborto, em questão do estupro, não seria talvez a gente criar uma regra para que toda mulher que passasse por essa situação, ela já tivesse como fosse a pílula do dia seguinte, algum efeito, não esperando vir a ser detectada essa gravidez, mas sim bem no início, então, em vez de que depois ter... Poderia até se tentar, mas muitas vezes o que acaba se observando é que mulheres estupradas, elas têm a tendência de não revelar o crime. Sim. Né? A vergonha e o trauma psicológico que elas sofrem diante do estupro, elas acabam escondendo isso daí. Né? Então, muitas vezes não... já quando vai descobrir... Quando descobre já está em terceiro, quarto mês, né? Exato. De gravidez. Então não seria uma lógica. Até porque, se nós pensarmos, a pílula do dia seguinte ela tem efeito abortivo. Né? Ela ainda é um aborto. Biologicamente falando, ela é um aborto. Né? Ela não é um método contraceptivo. Ela é um método abortivo. Né? Porque a pílula do dia seguinte, ela impede que o embrião se colhe ao útero da mãe. Só que já há embrião. Já houve Então ali já é a morte do embrião. Ele já causa a morte do embrião. O óvulo já foi penetrado pelo espermatozoide, e o que a pílula do dia seguinte faz é impedir que este óvulo, que este embrião, né, essa célula ovo ainda, ela se conecte na parede do útero materno. Então a pílula do dia seguinte em si já é um aborto. Então, mas aí fica para mim isso é uma novidade, porque você vê uma certa normatização da pílula do dia seguinte, né? Mas é a normatização, e como a gente falou no podcast anterior, a gente é um sapo numa panela. A água está esquentando. Né? Então a gente pega uma involução cultural nesse sentido, da onde o aborto não era permitido em nenhuma hipótese, para o aborto começar a ser permitido em algumas hipóteses. E aí você começa a falar sobre a saúde da sexualidade feminina, sendo que na verdade o que se busca é exatamente uma circunstância abortiva, né? Então a pílula do dia seguinte é uma circunstância abortiva. Muitos dos anticoncepcionais, eles criam situações abortivas também, eles não são contraceptivos. Porque o anticoncepcional, ele não impede que o embrião se forme. Né? O anticoncepcional não impede que o espermatozoide... Ele só cria um ambiente para o embrião. Ele entra no óvulo. Então você tem a formação do ser humano ali. Então Por isso que a gente vê que as defensoras da saúde reprodutiva do passado... Essa é a expressão, saúde reprodutiva. Todas elas vêm desse movimento... tanto do movimento marxista, desse movimento liberal, e que vem lá desde a Revolução Francesa de 1769, né? 68. Você vê uma certa debandada pro lado materialista da coisa, né? E se nós, humanos, for pro lado material, acho que vai sobrar pouca coisa, né? Porque somos bichos, né? E somos matéria extinta, né? Nós vamos morrer.
Exatamente. Agora, Então, assim, se nós não conseguir ter uma evolução do nosso espírito, da nossa alma, realmente nós vamos, com certeza, ficar abaixo dos animais, né? nós vamos padecer. E aí você pega, aí a França vai lá e me aprova na Assembleia Nacional o sofrimento psicossocial. Né? Mas o que é um sofrimento psicossocial? Pode ser qualquer coisa. Esse é o problema. Né? É subjetivo. Só que isso do sofrimento psicossocial é exatamente o reflexo do sapo na panela de água quente. Porque antes não era assim, eles foram mudando pequenas coisas e foram se aceitando, e aquelas pequenas coisas foram se tornando normais. E agora eles vão lá e colocam psicossocial. Aí eu chamo todos os ouvintes a fazer um raciocínio. A mãe, na França, no 9º mês de gravidez, ela se entende num sofrimento psicossocial e ela quer abortar. Como é que eu aborto uma criança de 9 meses? Ela vai poder. Meu Deus. Como é que eu aborto uma criança de 9 meses? Porque vamos falar, a partir da 10. Lá já é permitido o aborto antes da 12ª semana. Na 12ª semana você já tem formação de membros. Tudo muito pequeno ainda e tudo mais. Faz um sistema de curetagem, que é aquele sugador com triturador, que é algo horrível, né? Mas agora, ela tá com um problema psicossocial, sofrimento psicossocial no 9º mês de gestação. Como é que nós vamos abortar essa criança? E eu fico me perguntando agora, e pergunto pro professor, e é uma pergunta que ela deve ser passada para todos que estão nos escutando, e como que fica esse profissional de saúde? Como que como que fica o embasamento psicológico dele para cometer uma atrocidade desse tamanho? Pois é, mas ele já foi formado numa faculdade que falou que isso daí era legal, era ok. Se nós pegarmos toda a evolução da cultura progressista, né, desde do Gramsci, a ideia é exatamente essa: eu domino a cultura e eu domino a educação. Nós vemos hoje juízes e promotores defenderem bandidos. Né? Então, por quê? E políticos, né? O roubo de celular, ele faz bem para a sociedade. Exato. E por que isso? Não precisamos citar, né? E por que isso? Porque dentro da faculdade você aprende isso. Você pega, por exemplo, dentro de uma faculdade de Direito, você fica lendo lá sobre Michel Foucault. Né? O cara que fala, que prega contra a prisão. Ele acha que a punição tem que ser uma punição pecuniária, tem que ser uma punição financeira. Entendeu? E daí nós voltamos pro lado materialista da coisa. É tudo lado materialista. Se você tiver dinheiro suficiente para comprar tudo. Mas se você pega, por exemplo, Marx escreve sobre a dialética histórica material. Né? Este o ponto-chave. Né? Por quê? Quando eu coloco o enfoque do ser humano no conceito material, incluindo aí o aborto, eu tiro a transcendência. Ou seja, eu tiro o espírito e deixo somente o corpo. E aí, com o corpo, faça-se o que quiser. Agora vamos pegar, por exemplo, a França. A França, em 2018, aprovou uma alteração na legislação deles que não tem mais limite de idade para fazer sexo com criança. Era de 15 anos. Eles tiraram os 15 anos. Ou seja, se houver consentimento, um adulto pode fazer sexo com uma criança de 12. Ou de 5. Ou de 5, se houver consentimento, porque agora não tem mais limitação de idade. Não é? Então olha só a evolução que vem ocorrendo já dessa legislação progressista francesa. E a França nos é um problema, desde a Revolução Francesa ela nos é um problema mesmo. E daí nós vemos também que vai tudo juntando, que a questão hoje, esses movimentos estão tentando deixar as mulheres, tirar o feminino das mulheres, né? E tirar o masculino dos homens. Então nós vemos os homens cada vez mais frouxos, e as mulheres querendo tomar atitudes que não... A mulher é livre, ela pode fazer o que quiser, né? Mas você vê que tem atitudes, desde defender uma casa, defender de um perigo, defendendo uma guerra. Isso aí já é um papel mais do homem, né? Pela sua força. Porque a mulher ganha na inteligência. Né? Exatamente. Nós tá lascado. Lá em casa a gente tem um ditado que eu sou o cabeça da casa, mas a minha esposa é o pescoço, né? E a cabeça vira para onde o pescoço quer. Ainda mais ela balança assim, exatamente, falando que tá tudo exatamente correto ou que não aceitou, né? Exatamente. Mas aí você vê que precisa essa nova geração se levantar com homens e mulheres mais fortes para lutar contra essa
essa massa de manobra que foi feita de todos, né? Todos foi feito tudo no movimento passivo. Né? O movimento feminista acabou com a feminilidade, né? Então ela busca impedir que a mulher tenha a sua feminilidade, que ela exerça as características femininas. Tá? E juntamente com isso começou a cobrar que os homens percam sua característica masculina. Tá criando um monte de bosta. Não é? Então, por exemplo, pais acharem um absurdo um menino brincar com arminhas de brinquedo. Mas com a bonequinha ele pode brincar. Aí não tem problema. Passar o batom da irmã mais velha. Porque a arminha de brinquedo é algo muito violento. Né? Só que no contrapasso disso, a gente tem que entender o seguinte. Quem fala isso é uma minoria de acadêmicos, de artistas. A população em si não concorda com isso. Tanto que saiu aí há poucos dias atrás aquela notícia do menino que se colocou na frente de um cachorro para a filha, para a irmãzinha dele não ser atacada. Né? Exatamente. E foi uma das matérias mais compartilhadas no mundo. Exatamente a função do homem. O homem se coloca, né, à disposição da morte para que a mulher permaneça protegida. Para defender tudo. Mas até eu estava vendo um dado, agora eu não posso afirmar quando que saiu essa pesquisa, mas estima-se que 80% dos homens alemães são emasculados, né? Sim. Sim. Então você vê que do emasculado para o afeminado não falta muita coisa, né? O emasculado é o começo do afeminado. Exato. Então, e a virilidade, se um homem viril, um homem defensor, um homem protetor, lá na Alemanha é rotulado como o Hitler, né? Sim, e ele é considerado um agressor em potencial, né? E na questão, como que o professor explica a eugenia? Toda essa questão aí. O aborto ele sempre teve como base a eugenia. Nunca foi saúde reprodutiva e sempre foi eugenia. O que é a eugenia? A eugenia é você fazer uma seleção de espécie. Né? Isso é quase o que aconteceu então na Alemanha. Então, a Alemanha é um reflexo do pensamento de eugenia, né? Que não foi criado na Alemanha, a Alemanha usou. Outras nações muito mais antigas tentaram e faziam isso. Por exemplo, se nós pegarmos as histórias da cidade-estado de Esparta na Grécia, eles faziam um sistema de eugenia, né? Uma criança que nascesse defeituosa, eles matavam, né? Então, e a eugenia é essa seleção de espécie mesmo, ou a gente pode colocar até mesmo como seleção de raça. Uma vez conversando com um amigo com um viés mais progressista, eu falei para ele, assim, eu acho um absurdo que nos Estados Unidos mataram 13 milhões de negros da década de 70 até hoje. 13 milhões? 13 milhões de negros. Só que esses dados estão aonde? Sabe onde? No aborto. 80% dos abortos realizados nos Estados Unidos são de negros. E eles são promovidos como, assim? Principalmente por aquela instituição Planned Parenthood, que é uma instituição bastante antiga, foi financiada por muitos e muitos políticos democratas lá, né? Sim. E eles mataram 13 milhões de negros da década de 70 até agora. Dá mais de 1 milhão de abortos anual, sendo que dos quais aí quase 80% são de negros. Então, isso é uma eugenia, eles estão exterminando os negros. A eugenia foi o que o Hitler fez. A raça ariana perfeita, mata judeu, mata negro, mata os homossexuais. Isso é eugenia, né? Mas é mentira que o aborto não é uma condição de eugenia. E eu falo pra vocês, tá? Pesquisa assim na internet. Aborto, lábio leporino, Inglaterra. A Inglaterra teve um aumento de 400% de aborto de crianças com lábio leporino. Lábio leporino é quando a criança tem aquele rachado no lábio. E que com uma simples cirurgia... Uma simples cirurgia que, por exemplo, no Brasil o SUS já faz de graça no nascimento. No nascimento. A Inglaterra mata crianças assim. Perfeitas. Então, são tidos como imperfeitas. Exatamente. Você pega, por exemplo, a países da Europa que o percentual de crianças, de pessoas com síndrome de Down é extremamente baixo. Por quê? Porque a síndrome de Down é uma síndrome que é passível de você reconhecer ela ainda dentro do ventre materno. Então mata-se a criança no ventre materno porque ela tem síndrome de Down. E pra quem... Eu já tive experiência com criança com síndrome de Down e pra mim são anjos. São. Síndrome de Down, né? Você, claro, tem a questão na hora que ele tá um pouco nervoso ali, mas quando ele tá calmo, ele te transmite uma
uma energia que ela é superior de nós normais. É muito ingênua, né? Muito. É muito pura. Isso, e lá estão matando. Estão matando. Né? Então, assim, isso é eugenia. Né? Então, olha que loucura. O aborto, ele não se presta a uma condição específica da saúde da mulher. Bem pelo contrário, se você observar diversas pesquisas, até mesmo do Hospital Johns Hopkins nos Estados Unidos, tem pesquisas relacionando a prática do aborto praticado pela mulher com a alta taxa de desenvolvimento de câncer posteriormente. Então isso não é saúde da mulher. E o câncer está muito relacionado com a questão da condensação de energias negativas em certos pontos. Psicossomática, né? As doenças psicossomáticas e tudo mais. Então a questão do sofrimento dessa mãe após esse aborto é real, é verdadeiro. Real, é verdadeiro. E quando que é falado isso? Não se fala dos altos índices de depressão e suicídio das mulheres pós-aborto. Né? Isso daí não se fala. Por quê? Porque o aborto tem que ser vendido como um negócio da saúde da mulher. Agora, ninguém fala o lado obscuro do aborto, né? Junto o com mercado do aborto. Muitas mulheres estão perdendo as suas almas, né? Sua vontade de viver, a sua energia positiva, né? Sim, e o aborto é algo que tem a capacidade de destruir a mulher por inteiro. Então, isso daí é eugenia, é o que estão fazendo. A sociedade também. Exato, e é o que estão fazendo. E aí no Brasil isso não é admitido, eles tentam fazer com que isso se emplaque através do STF. Não é? Porque nós temos uma discussão no Brasil aí, por exemplo, a aprovação do aborto até a 12ª semana. Só que aí nós coisas que já aconteceram na França. Então daqui em 1975, daqui 45 anos no máximo, nós estaremos no mesmo nível da França hoje. Se não houver uma guinada política, sim, ou até algo, antes. É algo real pra gente. Exatamente. É algo real. Então, e tendo essa questão aí, já demos uma pincelada, mas é uma ingenuidade nossa de acreditar que essa lei aprovada lá na França, em outro continente, vai nos afetar. Não é. Já tivemos. Não é, porque nós estamos evoluindo para isso. Tá? Evoluindo para isso. Pegue Vamos ali voltar que já deu merda, né? Pegue ali a informação sobre os ministros do STF. Tá? Já tem ministro lá do STF que falou assim, eu estou aqui dentro para agilizar a pauta em relação ao aborto. Da mesma forma que já tem ministro lá para agilizar a pauta em relação a drogas. O Alexandre de Moraes disse mesmo esses dias atrás que deve ser combatido toda a maioria, né? A ditadura da maioria deve ser combatida, inclusive aquela que escolhe o presidente da República e os representantes do Legislativo. Ou seja, o STF ele vai aprovar o que ele quiser. E ele vai autorizar aborto, já que legalmente não se aprova, eles vão fazer de maneira judicial. Mas o Alexandre de Moraes foi advogado de uma facção criminosa. Também. Ele foi advogado de duas facções criminosas, o PCC e o PSDB. Meu Deus do céu, então, assim, não dá pra saber qual que é a pior, né? E nós estamos rumando para isso mesmo, tá? Infelizmente, né? A nossa sorte ainda é que o Brasil é um país muito religioso. A nossa sorte. A nossa sorte. Então, muitas coisas não passam tão facilmente, por quê? Porque nós temos uma população muito religiosa, né? Exatamente. Esmagadoramente cristã. Entre os protestantes e os católicos, mas esmagadoramente cristã. Então, isso afeta muito essa parcela da população. Exato. E a gente vê que tanto na questão do meio protestante, evangélico, ou do meio católico, alguma escória de marxismo e progressista, na parte de pastores, padres, bispos, está sendo combatido pelos próprios que estão dentro, né? Exato. Eu acompanho o Bernard Kister, muito bom. Você vê a luta dele contra a CNBB, né? Sim. Então, e você vê outros protestantes lutando contra algumas lideranças que tem um certo, talvez que nem seja progressista, mas se ele for omisso, ele já está sendo conveniente ao problema, ao erro que está acontecendo, né? Exato, né? E aí essas lideranças religiosas, tanto as católicas quanto as protestantes, estão começando a passar por um certo sufoco, né? Pressãozinha, né? Nós já tivemos bispos famosos do Brasil defendendo o aborto.
Sim. Não é? Só que nós vemos que os pastores já não estão nessa mesma mentalidade. A mesma coisa dentro da Igreja Católica. Está vindo aí uma leva de novos padres que estão voltando para a tradição, né, e abandonando essas ideias progressistas. Porém, a infiltração ela aconteceu em tudo. Né? Se nós formos, por exemplo, pegar pela história brasileira, o PT foi... Quem ajudou a fundar o PT foi a Igreja Católica, alguns padres dentro da Igreja Católica. Né? E eu falo isso com peso no coração por ser católico. Exato. Né? Mas o PT teve uma influência da Igreja Católica. Né? Principalmente dos padres da teologia da libertação. Da teologia da libertação. Então, assim, nós sofremos muito com isso. E o problema é que a teologia da libertação, como eu sou protestante, né? A gente vê ela no meio protestante não de uma forma tão clara, mas de uma forma bem oculta, só que ela está tendo uns efeitos negativos muito grandes. Eu acho que não tem, né? Mas pelo que a gente vem percebendo, os problemas que ela causou de uma forma mais aberta com os padres e bispos, eu acho que na questão que a gente vem vendo na questão do evangélico, as perdas estão sendo iguais quase. Então, padres e pastores aí concordando com o aborto, concordando com o divórcio. Exato. Então, nós estamos vendo isso. E é o que eu falo. Uma questão que você vai pegar a fundo. O porquê que o senhor defende pauta do aborto? Muitas vezes ele não vai te dar uma explicação plausível. Questão do divórcio, mas porque o divórcio hoje, se o outro olhou feio, deu um peido talvez meio fora do combinado. Mas é o que nós falamos, olha só. Ó como é que o sapo tá na água e a água tá esquentando. Exato. Divórcio era proibido. Então o casamento você tinha que escolher bem porque era pra vida inteira. Não tinha como ser soltado depois. Né? Só em casos extremos. Aí o divórcio passou a ser permitido. Tá? Na sequência, você criou uma circunstância onde você vai considerar aquela pessoa casada sem estar casada, que é a união estável. É uma brincadeira. E agora nós já estamos adotando várias formas de família. Entendeu? É algo rápido? Várias não formas é. De pai também. Várias formas de pai. Né? É algo rápido? Não é. Os caras estão brigando com isso desde a década de 30. Desde 1930 eles estão brigando nisso. Mas está vendo a evolução? O aborto é a mesma coisa. Antigamente era proibido qualquer tipo de aborto. Mas a mãe está correndo risco. Não pode abortar. Exatamente. Não, agora pode abortar quando a mãe está correndo risco. Agora pode abortar quando for vítima de estupro. Né? Exato. Aí a França chega e fala: pode abortar até a 12ª semana sem explicar o motivo. Depois da 12ª semana, agora você vai poder abortar até o 9º mês, quando você tiver um sofrimento psicossocial. Explica sofrimento psicossocial. Acordou, né? Olhou pro namoradinho, o namoradinho foi embora, agora a menina quer abortar. Agora aborta uma criança de 9 meses. E digo mais, já falei isso uma vez para alguns alunos meus e digo mais. Procurem lá nos Estados Unidos que já há uma nova onda. Aborto após o nascimento. Aborto após o nascimento. A criança nasce no parto, viva, e após o parto ela é eliminada. Rapaz, que eu acho que quem está nos escutando ou é pai ou é mãe ou já participou, né, de um bebê ali. Eu participei agora 6 meses do parto junto com a minha esposa. Cara, é algo surreal. Se você viver ele, é algo que se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você sente a presença de Deus, cara. É algo... E o cara, num momento desse, com um bebê indefeso, tem coragem de cometer uma atrocidade dessa. Tem. Não é raro na internet você vê vídeo de meninas entrando em clínicas de aborto dando risada. Eu dançando. Totalmente desconectada com... É o materialismo. Não é? É o meu corpo. Tá lascado mesmo. É o meu corpo, minhas regras. E aí a gente tem um monte de problema. Porque, por exemplo, começa aquela discussão de quando é que começa a vida humana. Não é? Agora, eles estão querendo colocar para estudiosos da legislação que eles determinem quando começa a vida humana. É brincadeira. É só pegar uma pessoa com um mínimo de espiritualidade, o mínimo, o básico.
Ele sabe, quem sabe, o primeiro versículo do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Uma pessoa dessa, e colocar ele para sentir o que é uma vida, o início de uma vida, mas aí, mexer de um bebezinho dentro da barriga. Mas aí é que entra, porque a mãe não assassina o filho no ventre. A mãe só faz um aborto. Tá vendo? Tá vendo como é um termo que muda toda a figuração? Porque a mãe vira e fala assim, meu corpo, minhas regras, então eu posso abortar. Exato. Ela não fala assim, vou assassinar o meu filho dentro do meu ventre, sendo que eu estou exterminando o corpo do meu filho. Então assim, é uma terminologia que ajuda pra caceta. Por quê? Porque minimiza a atrocidade do ato. Exato. Igual essa questão aí que o professor citou, quando eu fui ler aquela Agenda 2030 da ONU, eu comecei a ler. Quem quiser ler, eu sugiro, é muito bom. Comecei a ler e... É bom pra ficar revoltado. Exatamente. E o termo saúde reprodutiva da mulher começou a aparecer. Aparece. Quem lê vai ver. Aparece diversas vezes. Aquilo me intrigou. Eu parei de ler aquilo lá e fui pesquisar em que ponto ele abrangia. E é o livre acesso ao aborto. Livre acesso ao aborto. Indiferente. E então com essa lei permitindo o aborto, mulheres que nunca antes pensariam em abortar podem, a partir de agora, cogitar esse caminho? Podem pela seguinte razão. Muitas vezes a gente não se dá conta de como que o sistema pode acabar nos moldando, né? Sim. Então a gente tem que observar assim. Boa parte da Europa, incluindo o Brasil neste caso, sofrem os efeitos de uma filosofia criada por Immanuel Kant, chamada de positivismo. O positivismo nada mais é do que o fato de você tentar regular, por norma, toda a vida humana. Então, para tudo que você vai fazer, tem uma lei. Né? O Brasil é adepto disso. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é um dos exemplos mais ridículos da face da Terra, mas eu gosto de dar esse exemplo. É uma contravenção penal no Brasil, por lei própria, você cantar o hino nacional fora do tom. Isso é um absurdo do positivismo. Então, nós vamos moldar por leis toda a sua vida. Né? E se você der um tom errado, tá fudido. É uma contravenção. Show de bola. O que acontece? Quando você começa a entender que aquilo que a lei estabelece é algo que existe para ser benéfico para a sociedade, você começa a sofrer uma eventual alteração de moral e de caráter. Eu não aborto por quê? Porque abortar é errado. Abortar agora não é mais errado. Tá baseado na lei. Tá baseado na lei. E eu já sou acostumado a seguir a lei. Aquilo que a lei fala pra mim é bom. Então assim, isso pode fazer? Pode, com certeza. Tá? Isso pode sim, com certeza, afetar. E daí na onde nós vemos que mulheres que... E outra coisa, só dando uma pincelada, mas... E as mulheres que não têm apoio? Não tem família? Não tem... Ela tá ali vulnerável para a enxurrada de informação, desinformação, na verdade, exato, que é transmitido hoje pelas nossas... Dependendo que canais ou que páginas essa pessoa segue no Instagram ou no YouTube, ela vai ter uma informação totalmente desvirtuada da verdade. Exato. Indiferente, não precisa hoje estar somente na Rede Globo, que todo mundo tá metendo pau. Vai seguir o Felipe Neto. Tá em tudo quanto é lugar. Então é uma baita de uma merda, né? Mas realmente esse assunto é muito pesado. É drástico. Eu queria trazer um outro exemplo, que é algo que eu me recordo, só para mostrar como o aborto nunca foi uma condição de saúde reprodutiva. Na década de 70, se eu não me engano, no auge da Guerra Fria, em Estados Unidos e Rússia, as atletas russas, elas engravidavam e abortavam para que elas tivessem um maior desempenho. Por quê? A gravidez gera uma circunstância hormonal muito distinta na mulher. Então, ela tinha hormônios fora da normalidade, só que aquilo não era considerado doping por ser natural, por ela estar grávida. Encerrada a competição, praticava-se o aborto. Não é? Ela competia grávida para ter um pump
hormonal, para ter um aumento hormonal expressivo, Coisa e de logo louco. após a competição ela abortava. Algumas faziam isso porque queriam, outros faziam isso por questões de obrigação política, obrigação com o Estado, o pai, né, da Rússia, né, com a mãe Rússia e tudo mais. Só que isso aconteceu. Então olha só os absurdos que nós vemos, né, com o aborto. Negros sendo abortados nos Estados Unidos. Mais de 3 milhões de crianças negras abortadas nos Estados Unidos. Inglaterra matando criança com lábio leporino. É muito Países da Europa, é Iceland, eu esqueci o nome dela em português. É Iceland, que mata crianças com síndrome de Down. Né? Então, agora você vem com a França. Então, assim, é o sapo na panela de água quente. Nós estamos vendo as coisas evoluindo. E o problema é que a gente vê assim uma certa o povo pasmado, né? Vendo tudo isso acontecer, na verdade pasmado não, anestesiado. Anestesiado. E é um assunto, isso aí daria um outro podcast, como que o Estado já há muitos anos vem a partir do cloro e do flúor que nós bebemos na água. Também. É coisa de louco. Mas isso aí né, ainda vou ter que deixar para um outro podcast. Fica pra próxima. Daí nós vamos fazer o tema como você é anestesiado. Porque não tem como. Porque é difícil nós xingar uma pessoa que ela é passiva, que ela é omissa, de burra, enfim, porque na verdade talvez está sendo ela está sendo amordaçada de uma forma que nem ela conhece. Sim, não. E nós temos o exemplo prático disso agora, por exemplo. Olha só. Em 1932, a população de São Paulo se revoltou contra Getúlio Vargas. Pegaram em armas e enfrentaram o Brasil inteiro. Não é? Foram contra o presidente da República. Depois fala que os São Paulinos são viados. Né? Agora, o Dória e o Covas mandaram soldar a porta de comércios. E o paulista não fez nada. E o professor com certeza tem essa informação que o paulistano é o que mais toma flúor, né? Na água. Até que você pega quem é paulistano que está nos escutando, pode olhar o dente das criançadas, grande parte tem aquele esbranquiçado no dente, né? Que é excesso de flúor. Excesso de flúor na água. Meus amigos paulistanos que estão nos escutando, vocês têm que voltar um pouquinho para trás, porque para onde vocês estão indo, já deu merda. Já. É complicado, mas nós temos que tomar cuidado, que é no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. O professor é paulistano, né? Eu sou paulista, mas do interior. Do interior, Sou do interior. Do interior, Eu sou do interior do interior. Tá certo. Mas então, realmente esse assunto que nós abordamos, ele é triste, pesado, dá medo, né? Da frieza humana que está tomando em nome da mesquiaria e do egoísmo. Vamos aqui encerrando esse episódio aqui, agradecer o professor Luiz Augusto por ter aceitado o convite aqui com nós, trazer sua fala para enriquecer o nosso conhecimento, né? Eu que agradeço, foi um prazer participar de mais um episódio e sempre que eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo. Com certeza que vamos tá chamando várias e várias vezes, e aí já tem algumas pautas de próximos episódios e com certeza vai. E pedimos para você que está nos escutando, siga no nosso perfil nas redes sociais, sempre como Politicamente Conservador, no Instagram, Twitter, Spotify e YouTube. Também na questão do podcast, quase todas as plataformas já tem o nosso podcast Politicamente Conservador para você acessar. Então não precisa ficar somente no Spotify. Procura na que você tem aí, que com certeza você vai encontrar. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Quer debater melhor comigo sobre esse assunto? Me segue lá no Instagram, @politicamenteconservador.